Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o chamado divórcio unilateral ou divórcio impositivo. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, sobre esse tipo de divórcio, sobre essa modalidade de divórcio. Na verdade, esse é um assunto de certa forma polêmico e novo no nosso ordenamento jurídico. Porque o que seria o divórcio unilateral ou impositivo? É aquele divórcio que uma das partes faz o pedido do divórcio e o juiz decreta esse divórcio automaticamente, sem nem ouvir a outra parte, sem fazer a citação da outra parte para apresentar defesa ou suas manifestações. Então, uma das partes entra com esse pedido de divórcio e o juiz dá liminarmente o divórcio. Esse assunto está em voga atualmente porque esse ano a gente já teve algumas decisões aí pelo Brasil nesse sentido, do juiz automaticamente decretar o divórcio. Aconteceu em Santa Catarina, em São Paulo, em Brasília, vai pipocando pelo Brasil afora esse tipo de situação. Porque o que acontece? O divórcio, desde a emenda constitucional 66, ele não depende mais de qualquer requisito para que ele seja concedido. Então, basta existir a vontade, existir o interesse em se divorciar. Então, se uma das partes quer o divórcio, não adianta a outra apresentar defesa falando que não quer, que não aceita, isso não existe mais. Porque não existe qualquer requisito para que seja decretado um divórcio, apenas a vontade. E a vontade de uma das partes é suficiente para que um divórcio seja decretado. Tudo bem? Mas acontece que você dá entrada no divórcio e a outra parte é ouvida primeiro, para depois ser decretado o divórcio. Hoje em dia é muito comum que durante um procedimento, um processo de divórcio, após a realização da primeira audiência ou durante a primeira audiência, já seja decretado o divórcio, porque uma parte entrou com pedido, a outra se apresentou em juízo, foi citada, participou de audiência, e após esse primeiro momento, havendo divergência entre elas, segue-se o processo com relação às outras questões relacionadas ao divórcio, como, por exemplo, uma partilha de bens, guarda de filhos. Esses assuntos vão continuar sendo discutidos, mas a partir dali já pode ser decretado o divórcio. Esse tipo de situação já é comum e acontece muito. Mas esse não é o divórcio unilateral, porque nessa situação que eu estou falando aqui agora, as duas partes estão presentes e as duas já sabem da existência do processo. Esse divórcio impositivo ou unilateral, que não existe previsão legal para ele ainda, mas já vem sendo aplicado por alguns juízes pelo Brasil, neste uma das partes é surpreendida, quando ela é citada, quando ela é chamada ao processo, o seu divórcio já foi decretado, simplesmente porque a outra parte fez o pedido. Essa situação ainda não é comum, não tem previsão legal, mas já começa a ser aplicado no Brasil e existe um projeto de lei desde o ano passado para que isso se torne prática, que seja possível esse divórcio impositivo, mas ainda não existe. Então, atualmente, só através de algumas decisões judiciais isoladas. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, só deixar sua perguntinha aqui e até o próximo.